E aí, pessoal, tudo bem? Recebo vocês hoje em um lugar novo. E esse lugar é um lugar onde a gente vai desvendar algumas coisas desse mundo do trabalho. A gente vai desafiar algumas dessas máximas e verdades que a gente vê no nosso dia a dia, sabe? Que a gente ouve, que todo mundo fala que tem que fazer, essas coisas que a gente fica ouvindo a nossa vida inteira o tempo todo. Pois bem, mas também a gente não tá aqui para reinventar a roda. Esse podcast nasceu da seguinte dor e ansiedade. Para quem me conhece sabe que eu falo muito, muito. Meu pai amado, eu falo muito. E sou muito melhor na fala do que na escrita, né? Inclusive quem trabalha comigo sabe que eu não mando um áudio menor do que 1 minuto, né? Para o desespero da população. E aí, nesses momentos de reflexão e pensando na vida, eu queria encontrar um lugar para eu falar mesmo, tudo que eu queria falar, só que eu tinha tanta coisa para falar na minha cabeça, tanta ideia diferente, tantos temas diferentes para falar. E eu não estava conseguindo encontrar como é que eu torno isso em um lugar só, como é que eu coloco a tampa nessa caixa cheia de coisa que é completamente diferente uma da outra. E aí eu entendi que a linha que acompanha todos esses temas é basicamente essa vontade que eu tenho, essa necessidade que eu tenho, essa angústia que eu tenho com o mundo do trabalho, de querer mudar algumas coisas que a gente não precisa manter ainda, que a gente não precisa continuar vivendo, para desfazer algumas falácias que a gente acredita por alguma razão, mas não vai atrás, né, para entender se é isso mesmo. Ou a gente recebe, alguém dá uma dica, a gente fala: "Perfeito, é isso mesmo". Bom, com isso, meu nome é Renato, Renato Herman, para dar meu nome inteiro. Eu trabalhei com RH há 12 anos. Como eu gosto de falar, eu fui traumatizado pelo mundo do RH durante esses 12 anos, né, até que o mundo do RH me botou para fora num layoff. E nesse movimento de tentar me encontrar e entender que o universo tem um plano pra gente, mesmo quando a gente não quer algumas coisas, eu entendi que o meu caminho era fazer o meu próprio caminho. Então hoje, eu trabalho em 3 grandes frentes que eu chamo, para dar um nome chique, porque eu sei que a galera gosta, essa é a parte que já começa a falar do o que não precisa mudar, né, a gente não precisa reinventar a roda, a galera gosta de uma metodologia, então se eu puder compartilhar com vocês o que eu faço, eu trabalho em 3 pilares, que eu chamo de pilares de trabalho saudável e alta performance, que é saúde mental no trabalho, liderança e relações geracionais. Relações geracionais é um tema mais específico, mas não deixa de falar da importância de geração. Esse é o primeiro momento, como muita gente fala, na história do mercado de trabalho, que a gente tem pelo menos 5 gerações diferentes na mesma empresa. Que é um fuzuê, mas não estamos aqui para falar disso. Então, com essa história, e encontrando esse lugar, eu decidi que eu queria fazer essa mudança e queria dar uma chacoalhada aí nesse mundo. Só que eu não queria fazer isso sozinho. Né, que chega já de homem branco com podcast, o que mais tem nesse mundo é um branco podcast, chega, né, não precisa de mais um. Então eu não queria fazer esse caminho sozinho. E eu decidi que a partir do momento que eu começasse a fazer isso, eu ia trazer gente para conversar comigo e discutir e desvendar essas histórias, essas falácias, essas coisas que a gente ouve que são bem batidas, para a gente desfazer aí algumas dessas crenças. Só que eu sei que mudar essas crenças dói. Quando a gente tem que mudar uma coisa que faz parte da nossa formação profissional, quando a gente tem que mudar uma crença, a gente tem que mudar um jeito de fazer que a gente sempre fez, uma ideia, dá um desespero. E por isso, a gente tá aqui, então vamos esperar com calma, tá? E para começar, o nosso primeiro episódio, esse episódio de estreia, eu queria falar sobre o tema de saúde mental. Primeiro porque é setembro, estamos gravando em setembro, e idealmente isso vai sair em setembro também. Afinal, setembro amarelo é quando todo mundo para tudo e fala: "Gente, saúde mental existe agora, tá? Então a gente vai falar de saúde mental em setembro". E eu queria falar sobre as responsabilidades no mundo do trabalho em relação à saúde mental. Para fazer isso, eu convidei uma amiga e uma pessoa que eu considero uma das melhores profissionais de RH que eu trabalhei na minha vida, que tem uma visão muito inovadora sobre RH, e que, portanto, todo mundo desespera ao redor dela, e eu digo isso como um elogio, porque essas visões transformadoras, elas são muito importantes.
Eu vou deixar ela se apresentar, porque se deixar eu vou falar meia hora. E uma pessoa que trabalha com saúde mental no seu dia a dia, naturalmente, como algo que, na minha visão, faz muito sentido, tem um balanço legal. E eu gostaria muito que ela compartilhasse as experiências, as histórias dela, e por isso eu trouxe aqui ela para me ajudar a gente a quebrar essa ideia de quem que de fato, quem tem responsabilidade pela saúde mental no mundo do trabalho. Então eu trago para vocês Maiara Gonçalves. Maiara, bem-vinda. Yay! Muito obrigada! Estou amando estar aqui para a gente conversar um pouco sobre saúde mental. E é uma honra! Eu amei a apresentação. Já me senti assim, meu Deus, quanta responsabilidade! Inovadora ela! Bom, eu sou a Mayara, eu tenho 36 anos, eu sou psicóloga de formação, começando pelo currículo, né? Que a gente começa se apresentando aí um pouco pelo currículo. Eu trabalho com RH há 13 anos, então eu acho que a gente começou meio junto. E muitos desses 13 anos foram em startup, sempre nessa pegada de ambiente de rápido crescimento, ambiente inovador, ambiente jovem. E aí, aonde que a saúde mental entra em tudo isso é um grande desafio, né? Eu tenho pós-graduação em gestão de recursos humanos, tenho mestrado em estudos da subjetividade. Eu amo falar do meu mestrado, porque eu acho ele muito chique. Sou mestre em estudos da subjetividade. E isso sozinho diz muito pouco, mas eu acho chique, acho elegante. Mas o que eu estudei no meu mestrado foi mudança de carreira como escolhas existenciais, porque a gente tem muito essa crença de que se a gente troca de carreira, a gente acha que a gente errou na primeira escolha, e a minha aposta é que não tem erro, tem o percurso. E tudo nesse percurso ele vai se acumulando e serve de aprendizado para a próxima etapa da nossa vida. Então foi um pouco disso que eu escrevi e discuti no mestrado. E é isso, e bora falar de saúde mental, que é um tema delícia, eu amo. Caraca, que profundo. Mudança de carreira, como o quê? Escolhas existenciais. Escolhas existenciais. Caraca. Bom, isso dá até para um outro episódio também, né? Para falar só disso, porque mudança Ah, de carreira é uma coisa que tem várias crenças envolvidas ali, que a gente, né, que a gente fala. Mas tudo bem. Então, Mai, muito obrigado por estar aqui. Agradeço, primeiro, por você ter aceitado esse convite, de ser a pessoa que aceitou testar essa ideia comigo, tá aqui nesse primeiro lugar e, né, e ver o que vai sair disso daqui e confiar de que tá tudo certo e vamos ter uma conversa legal. E para a gente começar a ter essa conversa, eu vou dizer da onde veio essa conversa, da onde surgiu esse tema, né? Não só porque é Setembro Amarelo, tá? Mas também tem outra coisa. Eh, eu converso com empresas durante esse meu tempo de ser uma pessoa no empreendedorismo, tentando fazer a minha vida dar certo e tal. Eu converso com empresas, muitas vezes, que querem entender como que eu trabalho com saúde mental, como que eu começo. Eu queria fazer uma palestra aqui dentro. Eu queria fazer um negócio para trazer esse negócio da comunicação, do awareness, né? Que sempre começa com uma palestra. É sempre assim, chama alguém para fazer uma palestra, para falar um monte de coisa, e todo mundo sai, que legal. E nada muda, né? Enfim, então fica essa história maravilhosa. E aí, nas minhas conversas com essas empresas, a primeira coisa que eu sempre ouço primeiro, eu sou recebido com estranhamento quando eu começo a fazer pergunta. Porque quando eles me pedem, geralmente, uma palestra para, putz, vamos falar o que que as pessoas têm que fazer para cuidar da saúde mental delas. E como é que as pessoas lidam melhor com o estresse do trabalho? Como é que as pessoas fazem isso, etc e tal. Então, sempre do ponto de vista de como é que as pessoas se cuidam. E dado os meus estudos de como a gente faz saúde mental no trabalho de forma pragmática e levando em consideração os marcadores sociais das pessoas, eu comecei a fazer várias perguntas lá para essa empresa, ou para as empresas que eu geralmente faço essas conversas, que foi: beleza, tem clareza de objetivo, né? As pessoas sabem o que é esperado delas. Quando acontece alguma coisa que é um comportamento inadmissível, como qualquer tipo de assédio, isso é tratado rápido. E as pessoas ficam tipo: "Ué, mas não foi isso que eu te perguntei? Mas não, né, do que não, a gente tá falando de saúde mental aqui, não tá falando disso". Só que aí eu percebi que tem esse lugar onde que saúde mental é um tema que ele é visto
muitas vezes apartada do trabalho. E acho que a pandemia, o processo da pandemia ajudou a gente a entender que não é bem por aí, né, que tem muita coisa do trabalho que mexe com a nossa saúde mental, afinal nós somos um ser humano inteiro, né, essa história de que a gente tem que se dividir em 2 e que isso é problema seu na sua casa, isso é uma mentira, né, isso não vai funcionar, né, e já não tem funcionado, né, afinal os números de saúde mental estão ficando cada vez piores neste mundo, né, que emoção. Então, essa foi e muito do que eu trago de volta para essas empresas tá bom, dá pra gente falar disso, mas se eu só falar disso, vocês vão ter um problema. Eu não vou gerar uma solução, eu vou criar um problema pra vocês, porque as pessoas vão começar a entrar em descrença, porque você fala pra mim, você empresa que tem coisas que talvez não funcionem bem, coisas que precisam melhorar, e vocês falam pra essas pessoas que é o que que elas podem fazer de melhor pra elas cuidarem delas mesmas, sem entender que tem algum nível de responsabilidade em vocês, pra gente falar desse tema, pra que vocês também têm responsabilidade, você empresa impacta a saúde mental das pessoas, você é um contexto que as pessoas sofrem, têm sofrimentos psíquicos. Eh, vocês vão ser as pessoas vão perder a crença, vão achar que é bullshitagem, vão achar que: "Ai, lá vem a palestra", vai virar meme, né, que nem meme vira empresas no Setembro Amarelo, vai virar mais um meme, né. E aí eu percebi que isso é muito comum, isso é muito comum. E eu achei que não era, eu pensei: "Putz, talvez na pandemia a gente aprendeu", mas não era não, não era porque a pressão do tema deu uma baixada, e aí como a pressão do tema deu uma baixada, mostra que na verdade não tem o aprendizado sobre o tema não evoluiu necessariamente, né, a galera ainda tá meio travada nessa ideia. Então por isso, isso me inspirou o tema de hoje. E aí Mai, eu queria ouvir de você. O que que você já viveu primeiro, no mundo do trabalho, em relação à saúde mental, das suas experiências, em relação a, putz, como você experienciou isso do lado da pessoa que eh, eu não gosto de falar empregado, acho o termo empregado mas enfim, empregado, e você como pessoa que resolveu o problema, criou um programa, fez alguma coisa pra tentar endereçar do lado da empresa. Eu queria ouvir o que que você aprendeu, o que que você viveu e as suas experiências. Vamos lá. É interessante quando você fala isso da demanda das empresas ser sempre essa demanda de como é que eu falo para as pessoas como é que elas podem se cuidar, né? Como é que elas cuidam da sua própria saúde mental. Porque isso tem um lugar, assim, sabe? Tem um lugar histórico, porque a gente acha que saúde mental é problema meu. Assim, o que se passa dentro da minha cabeça é um problema exclusivamente meu e que eu tenho que resolver. E é isso, as empresas elas não tiraram essa compreensão do nada, essa compreensão ela vem de muitos anos. Desse problema ser individualizado. E aí o problema que é individualizado, o sofrimento que é individualizado, ele ele gera uma sobrecarga ainda maior na pessoa que sofre, né? Porque tipo, você não só está sofrendo, como você está sofrendo por sua culpa. Olha só que delícia de né, construção. E aí, eventualmente, a pessoa que sofre e que está sofrendo por culpa dela é demitida, por quê? Porque ela não está conseguindo entregar. Porque, afinal de contas, a gente está aqui para performar, todo mundo precisa fazer a sua parte. E se você não dá conta de fazer a sua parte, quantas histórias a gente ouve de pessoas que foram desligadas depois de um atestado de saúde mental, né? Enfim. E aí, falando um pouco da minha trajetória, eu falei que muito tempo eu trabalhei em startup, mas eu tive passagens por indústria. E indústria tem um negócio muito interessante que tem assim, semana da CIPAT. Aí a gente leva. Eu digo a gente porque eu também já fiz, que eu era analista que contratava o fornecedor. Aí a gente bota uma cadeira de massagem, a gente bota uma ginástica laboral e, caraca, a gente está entregando tudo de saúde mental. Essas pessoas, e vou dizer assim, as pessoas amavam a cadeira de massagem. A gente fazia cadeira de massagem em vários eventos. Tinha o Dia da Mulher, cadeira de massagem para as mulheres, que as mulheres elas precisam, entendeu? De um carinho. Isso é tudo pessoal, sabe? A gente tinha uma ação pontual nesse aspecto muito concreto de levar alguma coisa, então a gente leva uma palestra, bate um papo. Galera, ó, tem aqui 5 maneiras de você cuidar da sua saúde mental. Você está fazendo exercício? Aí quando a gente sai desse lugar mais concreto, a gente entra num lugar de benefícios. Tipo, aí a gente contrata um hub que vai te oferecer benefícios de academia, benefícios de pilates, ou então a gente contrata um fornecedor que você vai poder fazer terapia online.
cara, resolvi meu problema. A minha empresa se preocupa com saúde mental porque eu entreguei esses benefícios para as pessoas. E assim, errado. Isso é importante, isso é uma parte. Tipo, eu sou a pessoa que, galera, façam terapia, terapia é legal. Sou psicóloga de formação, eu defendo isso, mas eu também defendo que terapia não resolve todos os problemas do mundo. Não tem como. E eu também nem acho que todo mundo deveria fazer terapia, mas isso é um outro debate. Eu acho que tem. Muitas coisas na vida podem ser terapêuticas, né? Existe essa convocação, especialmente quando a gente fala de diversidade, existe uma convocação para que apenas num espaço onde tem só você e só o seu psicólogo, as suas questões podem ser colocadas. E aí a gente esvazia e despotencializa práticas de grupo, por exemplo. Mas, enfim, outro debate, mas o mesmo debate. E aí a gente acaba ficando reduzido a esses benefícios, a essas práticas dentro das empresas, dentro das indústrias, dos escritórios, e acabou. Só que a gente esquece que por que a gente vira meme? A gente vira meme porque a gente coloca um benefício desse super legal, e aí a gente tá lá, a liderança tá lá ligando pro funcionário 10 horas da noite, porque precisa resolver sei lá o quê, entendeu? E aí a gente coloca isso, mas na hora de dizer para a pessoa, trazer clareza do que a pessoa precisa fazer, de como é que ela está sendo avaliada, como é que esses processos todos acontecem. Imagina, isso não tem nada a ver com saúde mental, isso tem a ver com gestão de desempenho. Mas, assim, o que é que está enlouquecendo as pessoas na sua organização? Eu acho que quando a gente começa a pensar em saúde mental, se a gente pensa o que enlouquece minha galera, é um bom caminho para a gente poder fazer esses debates, assim, sabe? Então, existe esse lugar de responsabilidade da empresa, porque a gente os seres humanos, eles são sociais, mas além deles serem sociais, o contexto, ele importa muito, a gente se relaciona com esse contexto. Não é só sobre o que acontece dentro da nossa cabeça. As teorias clássicas de saúde mental, quando a gente vai falar de estresse, por exemplo, e gestão de estresse, como é que a gente faz as pessoas poderem habitar esses ambientes que são ambientes de alta performance, muito estressantes, etc. Cara, uma das soluções da teoria lá do estresse é eliminar o agente estressor. Já assim, Ai, minha filha, aí eliminar o estressor, vai ter que mandar umas pessoas embora, entendeu? Vai ter que desligar uns vai seres ter que mandar. humanos, é um Às auê. vezes a pessoa vai ter que demitir a organização, porque a organização é o grande agente estressor, entendeu? Você Exato. entre burnout 3, 4, 5 vezes dentro da mesma organização, às vezes ali não tem uma possibilidade de construção de relacionamento saudável, porque, gente, relacionamento com organização, eu faço muitas metáforas igual todos os relacionamentos que a gente tem na vida. Alguns são simplesmente tóxicos. E essa coisa da toxicidade, ela meio que banalizou, né? Então a gente acha que tudo é tóxico. Mas algumas coisas realmente são. E aí a gente entra nesse lugar de quais são as práticas dessas organizações que podem contribuir para que as pessoas tenham um ambiente mais saudável, de uma maneira mais ampla, né? E a gente vai entrar em todas as práticas de gestão e vai entrar na responsabilidade das lideranças. Então, como funcionária, eu já fui a funcionária que contratou o fornecedor da cadeira de massagem e achou que estava arrasando. Teve um momento da minha vida que eu achei que, nossa, estou arrasando muito, porque, né, para quem não tem nada, metade é o dobro. E já fui a pessoa que começou a problematizar um pouco mais isso, e aí, especialmente quando eu sentei em cadeiras de gestão, que eu percebi que eu estava gerindo seres humaninhos em toda a sua complexidade, eu vi que o buraco era mais embaixo. Então, existe o lugar da estrutura organizacional e existe o lugar da responsabilidade do que você faz como liderança. E aí, o que você faz como liderança, o negócio fica muito doido, porque até onde você vai? Qual é o seu limite? A pessoa do seu time, você está vendo que a pessoa do seu time não está bem. O que você faz? Como que você atua? Hoje eu sou diretora de Pessoas, Cultura e Diversidade na Letras. E aí, eu trabalho numa organização muito particular nesse sentido, que é uma organização onde as pessoas se importam muito com as outras pessoas. Então, o desafio que eu tenho pessoalmente hoje não é como eu faço para a liderança se importar, é como a gente conversa com as lideranças, e eu me incluo nisso, para que a gente consiga entender aonde estão os nossos limites, e até onde a gente vai, e aonde começa a responsabilidade do outro sobre si. Porque isso também é importante, a gente não pode ignorar nem um lado nem o outro, a gente precisa encontrar um balanço dessa relação. E aí, como liderança, a gente acolhe e escuta e endereça na medida que o outro procura ajuda.
Ah, mas eu tô vendo que a pessoa tá se desfalecendo e ela não tá procurando ajuda e ela não tá falando nada. Aí você olha para o seu papel enquanto liderança e pensa, como é que tá a minha relação de confiança com essa pessoa? Será que eu estou construindo um ambiente onde ela pode me dizer que ela não está mal? Ou não? Ou eu estou construindo um ambiente onde todas as minhas interações com ela são exclusivamente tecnocratas, são exclusivamente sobre o desempenho, a performance e para onde a gente vai? Eu mal dou um bom dia para essa pessoa. Esse é um cenário. Ou então, por outro lado, eu estou construindo um cenário onde a pessoa pode dizer tanto como ela se sente e o que está se passando na cabeça dela e etc. E aí tudo gira em torno de como ela está se sentindo mal. E aí qualquer possibilidade de gestão do trabalho se torna impossível. E aí, desenhar esses quadrados e esses limites, eles são muito importantes. E eu vejo que o grande passo que a gente pode dar é fazer combinados explícitos. E aí isso pode vir em forma de política, ou se você não quiser escrever uma política, você sentar com as pessoas do seu time, ou enquanto organização, sentar. Tem que ser parte do onboarding. O que, que você pode esperar da empresa, o que, que a empresa faz, e aí entra o benefício legal que a gente tem e o caminho, cadê o ruim? Qual é o caminho que você vai? Quem você procura? Tem esse lugar de explicitar os combinados, a gente subestima o poder que isso tem. Porque a gente acha que as pessoas operam no bom senso. Ah, mas é claro que se. Imagina, tem uma relação ótima. É óbvio que se a pessoa estiver mal, ela vai me contar. Ou é óbvio que essa pessoa vai procurar uma terapia. Nada é óbvio. Especialmente quando a gente fala de saúde mental, não existe obviedade. E aí, olha, o caminho é esse aqui, é para cá que você vai, você tem esses contatos aqui, e às vezes são contatos, inclusive, de política pública, porque as lideranças, elas não são psicólogas, elas não são terapeutas, elas não são profissionais de saúde para dar conta de absolutamente todo o sofrimento daquela pessoa. A gente faz a parte que compete a gente, que é a parte de garantir um ambiente de trabalho saudável, que é a parte de entender que se a pessoa está doente, no sentido de estar diagnosticada com um problema de saúde mental, esse problema não é menor do que um problema físico, porque muitas vezes é. E aí entra toda a estigmatização dos diagnósticos de saúde mental. Então a gente trabalha para entender que se a pessoa está deprimida, não é falta de força de vontade, não é falta de querer, ela tem uma doença. E aí, como que a gente constrói esse ambiente para que essa pessoa consiga encontrar maneiras de se realizar no trabalho e conseguir entregar aquilo que ela precisa, ou para que essa pessoa possa se afastar para se cuidar, porque às vezes é esse o caso, a gente fica estressando a pessoa até o limite e a pessoa quebra, é quando as pessoas entram em burnout. Então, se a gente está fazendo um acompanhamento e entendendo qual que é o nosso papel, cara, se procurou um apoio especializado, uma vez que esse assunto já é um assunto que esteja na mesa. A gente não manda as pessoas procurarem terapeuta se as pessoas não estão falando nada sobre isso, pelo amor de Deus, porque isso também é um estigma. Tipo, você está julgando que a pessoa tem um problema de saúde mental que talvez ela não tenha. Você Então, sabia que muito isso pode cuidado. ser um fato que eu gosto de falar toda vez que a gente fala disso no Brasil, porque no Brasil isso não é legislado, né? Não tem legislação Uhum. sobre esse estigma. Na Alemanha, por exemplo, você, como organização, não pode dizer para a pessoa o que ela tem que fazer com a vida dela. Porque isso é passível de. Enfim, você pode receber um processo como organização, Sim. né? E aí muitas das organizações alemãs, por exemplo, têm budgets de processo trabalhista, porque como as práticas comerciais do mundo capitalista, elas são agressivas, mas a Alemanha é um país absolutamente com milhões de legislações sobre o cuidado, por mais que ele seja um país bem frio, tem essas coisas, é muito interessante. Essa relação a gente não pode, você não pode nem dizer. Não tem nem esse negócio do meu Pois é. coleguinha, não pode nem dizer. O que é interessante, né, quando você pensa, quando a gente pensa a realidade brasileira se espelha muito em realidades fora do Brasil, é interessante ver quando um outro lugar onde a legislação diz que não, você não pode nem dar essa dica, né? É isso. E a gente nem recomenda. Cara, gente, se mete naquilo que os seus braços alcançam. Assim, só para liderança, aquele conselho bom de para todos os lideranças, sentando na cadeira de diretoria de RH, um conselho bom para todas as lideranças. Gente, fazer o que você tem que fazer já é difícil o suficiente. Não se mete a fazer aquilo Completamente. da sua competência. Você não tem formação para isso. E mesmo que você tenha, por exemplo, eu sou psicóloga de formação. Eu sou terapeuta das pessoas do meu time? Não. A gente tem umas conversas profundas, a gente, né, tem uma abertura, uma relação de confiança? Claro. Isso me coloca no lugar de terapeuta? Não.
É muito diferente esse espaço. Isso me coloca no lugar de psiquiatra? Não. Então, ainda que você tenha uma formação dentro da organização, se você não for um médico do trabalho, se você não estiver, não for enfermeira do trabalho, sabe? Se você não estiver sentado nessa cadeira enquanto profissional, não é seu lugar. Agora, se a pessoa está trazendo para você questões, né? Se a pessoa está ali abrindo o jogo com você, qual é o seu lugar? Escutar, não estigmatizar, orientar a procura de profissional especializado e entender como que você pode ser um agente facilitador da vida dessa pessoa, que já está difícil. Entendeu? Que não é fácil para nenhuma pessoa chegar para sua liderança e falar, cara, tô na merda, estou com um problema de saúde mental, estou e aí a pessoa pode, né, enfim, dependendo do nível brasileiros, né? Então a gente abre a nossa vida às vezes num nível de detalhe que às vezes a gente nem precisava tanto. E aí também, como é que essa liderança escuta tudo isso, né? E aonde que bate tudo isso que ela tá ouvindo? Porque quando a gente fala, galera, não vamos estigmatizar, ninguém tá dizendo que você vai chegar pra pessoa que você lidera e dizer, nossa, você tá deprimido? Imagina, isso aí é falta de porrada. Você não vai falar isso. A gente imagina que você não vai chegar nesse lugar. Agora, existe o lugar de todos os vieses? Torço, né? Tô aqui os nossos interlocutores jamais. Eu tô rindo porque eu tô lembrando de casos de uma amiga minha que já ouviu umas coisas assim, sabe, no trabalho como BP, ela trabalha num grande banco, e a realidade do mercado financeiro de banco mais tradicional, ela é dura, né, e aí você fala, não vai falar isso, eu pensei, putz, eu lembrei de um exemplo de alguém que falou que não vai contratar, primeiro que não vai contratar gente gorda, e uma outra pessoa aqui pediu um cálculo matemático do quanto o cérebro muda, já que ela disse que o burnout altera o cérebro, quanto que muda? Então, enfim, né, olha só quantas coisas maravilhosas, mas tudo. Tem de tudo, né? Esqueço. Às vezes eu esqueço que eu tô numa bolha. Então, assim, essas coisas não acontecem na minha bolha. Desculpa, galera. Mas, assim, se acontecer, é um grande red flag. Pois é. Todos os alarmes precisam soar se uma coisa dessa acontecer. E o problema é que às vezes não soa. Às vezes a gente acha que é natural, a gente se acostuma. A gente tem uma capacidade de se acostumar com os ambientes que é, assim, absurda. É igual quando alguma coisa tá fedendo. Às vezes, alguma coisa tá fedendo, quando você chega num lugar, nossa, que podridão. Fica ali 15 minutos. O cheiro. Você para de sentir o cheiro. Isso não significa que parou de feder. E Exato. aí, enfim, o nosso corpo ele tem essa capacidade enorme de se adaptar. Isso é Pois é. ótimo, mas isso também é perigoso, porque a gente vive num mundo que estressa essa capacidade de adaptação até o limite onde a gente não consegue mais. E a gente acha que a gente precisa continuar conseguindo, né? E Pois é é. esse lugar que bate, mas enfim, eu tava falando dos vieses, gente, a pessoa, ela não Não, tem uma não linha tem reta. problema, não tem problema porque eu sou igual. Mas você falou um negócio que ficou na minha cabeça, que é o seguinte: uma das coisas que eu aprendi na minha vida, também sou psicólogo de formação, esqueci de falar pra todo mundo, mas sou psicólogo de formação também. E eu, na minha vida, não tive um, tive 2 burnouts. Eu falo que eu tive 2 burnouts e meio, porque eu tava a quase tendo um terceiro burnout, mas aí eu consegui perceber que eu tava a caminho. Mas eu tive 2, olha que emoção. E muito interessante, porque o meu segundo burnout, ele não foi relacionado a excesso de trabalho, ele foi relacionado à insegurança no trabalho. Então, um ambiente muito inseguro, um ambiente muito tóxico, mas eu não tinha tanto trabalho. Que também é uma forma de burnout, é uma forma de assédio, né? Eu descobri recentemente, inclusive, produzindo uns materiais aí para Impulso Beta, que eu sou parceiro deles, de que esse negócio de você dar pouco trabalho, de você, tipo, não, tá tudo bem, mas você não me envolve em nada, é uma forma de assédio. Eu falei, passada, nem sabia. Mas enfim, tudo isso para dizer que nos meus aprendizados, quando eu trabalhei algumas coisas de saúde mental em empresas, né, do lado de fora e também do lado de dentro, a maior barreira que a gente tem para qualquer coisa de saúde mental numa empresa é o autocuidado. É o autocuidado da pessoa. É ali. É a barreira. Porque eu posso fazer tudo isso, mas se a pessoa não está se cuidando, por mais que eu tenha eu tenho assim o lugar perfeito. Se a pessoa não está se cuidando, não tem o que eu possa fazer. Não tem o que eu possa fazer. Um exemplo disso, que é um exemplo meio brega de dar, mas eu gosto de dar, que é o filme da Frozen, entendeu? Pra quem já assistiu Frozen, quando a Elsa se fecha no castelo, e pra quem não sabe, Frozen pode ser entendido como uma metáfora para problemas de saúde mental. Porque você tem uma coisa que, por um lado, pode ser visto como um superpoder, mas por outro lado, te isola do mundo, porque você pode machucar os outros, e aí você se isola com medo porque você não sabe controlar isso direito, ou não sabe lidar com isso direito. E aí depende muito, né? Você pode receber as pessoas bem, né? Vem aqui no meu castelo de gelo, ou você manda o boneco de neve atacar as pessoas. Então, só que isso não tá no controle da empresa.
E para mim, o limbo da saúde mental é justamente isso, porque o mundo do trabalho, ele é um mundo que gosta de controlar as coisas que tá acontecendo. Só que quando você junta um monte de gente subjetiva, não dá para controlar. Eu acho a ideia de querer controlar as pessoas, de querer ter uma coisa super certinha de como estamos, aonde estamos, um passo de cada vez, assim, bem, quase que no minuto, é um tiro no pé, porque na verdade você não vai conseguir resolver isso nunca, porque o ser humano ele muda, o ser humano evolui, né? Sem falar que isso é um pensamento colonialista, porque você quer todo mundo funcionando do mesmo jeito, de jeito parecido, para que você possa ter uma regra, só que não funciona. Nos lugares mais cheios de regra do planeta, que é tipo, sei lá, uma seita, as pessoas fogem, as pessoas criam subseitas, as pessoas... Não adianta, o ser humano não existe para seguir regra e ser do mesmo jeito sempre. Então a gente vive nesse limbo organizacional, que é esse lugar onde eu, como empresa, estou acostumado a ir atrás do controle e ter previsibilidade, mas se tem uma coisa que saúde mental é imprevisível. Você Sim. tem possibilidades, coisas que você sabe que podem levar para adoecimento psíquico, vários exemplos que você deu, né? E coisas que ajudam, vários exemplos que você deu. Mas esse limbo, ele é um limbo muito interessante. E aí o que acontece? Acontece aquilo que você falou logo no começo, que é a culpa é sua, esse problema não é nosso. Então é mais fácil eu tirar isso da frente e dizer que esse problema não é meu como organização, esse problema é seu como empregado aqui, pessoa que trabalha aqui, porque aí é mais fácil de eu lidar com essa informação. Aí isso não é responsabilidade minha. Mas, para a infelicidade de quem pensa dessa forma, eu vi uma notícia um tempinho atrás de que foi passada a legislação. Você falou da CIPAT, eu lembrei. Onde parte de segurança do trabalho também vai ser saúde mental agora. Então as pessoas precisam. Finalmente. Isso deve entrar em vigor ano que vem, parece. Acho que final do ano que vem ali, deve demorar mais um ano, fazer todo o processo. Eles vão dar um ano para as empresas passarem, mas é basicamente o que as empresas estão fazendo para evitar o adoecimento mental das pessoas nos seus lugares. Então, isso significa que aí, a partir de agora, as pessoas, isso passa a fazer parte. Então, aí começa a ter ferramenta, documento e etc. Então, pelo menos as coisas ficam mais disponíveis para as pessoas. Mas você falou muito de liderança, né? Do papel da liderança. E você falou de burnout. Um ponto que eu achei muito interessante, isso eu aprendi na minha vida com uma consultora muito incrível com quem eu trabalhei quando eu estava em Berlim, numa empresa que eu trabalhava. Ela veio fazer uns trabalhos de saúde mental, porque ali na época da pandemia, saúde mental, vamos fazer. E ela trazia a verdade, eram verdades muito duras. E ela falava uma coisa, gente, se você teve burnout numa organização, você não vai conseguir continuar nessa mesma organização. Não tem volta. Né? É aquela coisa do relacionamento tóxico, né? Uhum. A relação tóxica continua. Aquela espiral do relacionamento tóxico, ela continua acontecendo. Ela não deixa de acontecer. Então, não é porque você passou por um burnout, mudou seus hábitos, que o contexto ainda não pode te adoecer de qualquer forma. Não pode continuar te fazendo mal. E foi muito interessante ouvir isso e foi muito legal entender que, assim, dentro do burnout, se eu não me engano, são 3 fatores que impactam o burnout, e dos 3 fatores, o que mais leva as pessoas a sofrerem burnout é liderança, é uma gestão ruim, né, de pessoas. E você falou, caraca, tem tanta responsabilidade em cima da liderança. Tem um exercício que uma amiga minha comentou que ela fez em algumas sessões, que eu vou passar a fazer também. Todas as vezes que a gente for falar de expectativas de liderança, e né, o que eu espero da liderança, a gente bota numa lista, e depois o próximo exercício vai falar assim, tá bom, agora faz isso tudo caber em uma semana. Em uma semana de trabalho. Faz esse negócio inteiro caber em uma semana de trabalho, com as responsabilidades que a gente não colocou aqui também, que a pessoa tem. Vamos lá. E aí, geralmente, é impossível, porque a responsabilidade que a gente tem hoje no papel de liderança, ela é muito bagunçada. Mas volta para aquilo que a gente falou, que você falou no começo, que são ideias de muitos anos atrás que a gente não para pensar, que a gente não para olhar, que a gente não para revisar, a gente não para falar, será que isso faz sentido ainda? Será que esse negócio é isso mesmo? Será que a gente não está criando um ambiente que machuca? A Oxford fez um estudo sobre, inclusive eles ensinam isso nos programas de desenvolvimento executivos deles, que eles chamam de liderança 4.0, que é também conhecido como ecoliderança, basicamente. Isso é muito aprendizados da sustentabilidade que eles traduzem para a liderança, e aí eles nomeiam 5 competências que são relacionadas a isso, que
que conecta um pouco com tudo aquilo que a gente vem falando, que tudo que foi falado no mercado de ágil, a liderança para de ser, a gente sai desse lugar do uma pessoa é o herói que salva todo mundo, e a gente começa a entrar num lugar onde é um sistema. Então eu, como liderança, eu impacto e melhoro o sistema, melhoro as condições, eu crio as condições, eu trabalho em equipe, então tem essa coisa mais do ponto de vista do sistema. E aí, falando tudo isso para dizer que no desespero para as empresas ganharem dinheiro e fazerem grana, né, na famosa lógica de produção do capital, de fazer muito dinheiro com o menor número de recursos possíveis, a gente vai fazendo cheio de juntadinho. Só que saúde mental vai diretamente contra isso, né? Porque menores recursos possíveis significa que você não está cuidando das pessoas ou você não está dando ferramentas para as pessoas poderem sobreviver a esse estresse todo. E aí a gente volta para o tema, quando eu acredito fielmente, e no que você, principalmente dos pontos que você trouxe também, de que é muito difícil para uma organização entender que ela tem que ela ativamente contribui para o adoecimento das pessoas. E aqui eu estou chamando de organização como entidade. É difícil para uma organização entender isso, é duro para uma organização aceitar essa realidade, porque parece que é uma coisa que não está conectado comigo. Mas você mesma falou, né, Mai, do estressor. Tem vários estressores no trabalho que estão fora do meu controle. E o fato de eu ter tantas coisas, estar num ambiente que me coloca em situações onde eu perco o controle sobre mim mesmo e sobre a minha autonomia, isso é algo que machuca o ser humano. Isso é um exemplo. Mas isso é algo que machuca o ser humano. E também tem o outro lado, tá? Para quem tá ouvindo isso e falando, ai, mas a gente só tá falando mal das empresas. Não, a gente também tem do outro lado expectativas descabidas das pessoas que trabalham nas empresas e que esperam que a empresa seja o psicólogo e resolva tudo, né? Então, Sim. é uma relação comercial, galera. É uma relação comercial. Eu te ofereço esse tanto de segurança, esse tanto de coisa para você trabalhar, e eu te dou, né, te dou em troca tudo isso. Tem toda uma legislação que garante que eu não tô fazendo nenhum tipo de trabalho análogo ao trabalho escravo, né? Mas, por outro lado, você, portanto, espero que você faça A, B e C em resposta a essa relação comercial, né? Enfim. Com tudo Você isso, estava. dizem. Não, duas coisas que você está falando e que eu acho que às vezes a gente fica tentando reinventar a roda e tentando encontrar teorias e explicações, e aí eu vou pegar toda a formação acadêmica, vou botar para jogo. Quando a gente fala de ser difícil para as organizações entenderem que elas adoecem as pessoas, o modelo de produção que a gente tem, que é o capitalismo, ele adoece as pessoas. A maneira como ele funciona é uma maneira adoecedora. E quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi quem? Foi Marx. Marx disse isso no século XIX, galera. A gente está, né, hoje é 12 de setembro de 2024. E a gente tá batendo cabeça e, meu Deus, se perguntando, assim, cara, adoece. E tem um motivo para isso, porque o sistema, ele funciona da seguinte maneira. Nossa, vai ser muito marxista isso. Pessoal, perdoa. Quem não for do time marxista, perdoa. A expropriação do conhecimento. Então, assim, a empresa bota a pessoa para trabalhar ali, e o sistema clássico de produção, né? O sistema taylorista, bota a pessoa para trabalhar ali, tira. Cara, você não precisa pensar. A máxima era: você entra aqui para repetir o que você precisa repetir, e você não precisa pensar sobre isso. E essa separação, ela é extremamente adoecedora. Por quê? Porque a gente entra e continua pensando. E várias coisas acontecem nesse trabalho, e mesmo nesse trabalho super taylorista, que são altamente criativas e que é isso que faz o trabalho andar, inclusive, não é a regra. Porque se a gente for seguir estritamente o que está escrito na regra, é a garantia de que o trabalho não vai funcionar. Porque nenhuma regra vai dar conta da realidade do trabalho. Isso também quem disse não fui eu, enfim, vários teóricos dizem isso. E aí a gente vem caminhando na história, chega no século XXI, chega em 2024, a gente tem todos os trabalhadores do conhecimento, vão falar assim, Mai, hoje em dia eu preciso ser dona do meu conhecimento para conseguir fazer o meu trabalho. Sim, e aí o problema seguinte que a gente encontra é o problema do limite subjetivo. A gente não sabe mais quando a gente precisa parar. Até onde a gente vai. E aí, todas as mudanças na forma como a gente trabalha, e aí olhando, por exemplo, para o modelo de trabalho remoto, o maior desafio é isso. Tipo, antes você saía de casa para o trabalho, agora o trabalho
Você não trabalha de casa, o trabalho invadiu a sua casa, invadiu as suas relações pessoais, invadiu a sua família, invadiu os seus amigos. Se a gente não tomar conta, ele vai se esparramando e tomando conta de absolutamente tudo, porque as demandas do trabalho são infinitas. Então, entender o nosso, e aí falando da nossa responsabilidade individual, o limite subjetivo, até onde eu posso ir sem quebrar, a gente não sabe mais. A gente acha que a gente é super-herói, super-heroína, super-heroíne. A gente acredita que, não, vamos que dá, e vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Quando você dá conta, você já passou muito do seu limite. Então, esse é um ponto que você estava falando e eu estava pensando, e o outro ponto eu esqueci, então daqui a pouco eu lembro. Não tem problema. Você falou uma coisa da produção do capital e as coisas se conectam, né? Porque se a gente cresceu a vida toda ouvindo essas histórias de que eu tenho que trabalhar e dar o sangue no trabalho e não posso parar de trabalhar, tem uma antropóloga chamada Silvia Federici, ela tem uma fala, basicamente, ela fala sobre o capital falha em lembrar que essa galera que gera dinheiro para eles precisa de cuidado, precisa de alimentação, precisa de saúde, precisa estar cuidado, precisa ser reposto. Só que qual que é o problema disso? Enquanto você continuar adoecendo nesse modelo que a gente falou até agora, claro que não vai ser sustentável. Claro que as coisas vão quebrar. Claro que a gente vai estar onde a gente está em 2024, que as coisas estão uma bagunça. Claro que a gente vai estar onde vários lugares do mundo, alguns lugares do mundo estão passando legislação, por exemplo, para você ter o direito de desconectar do trabalho depois que o horário acabou. Isso está sendo passado em legislação para isso ser um direito garantido. Para se alguém quiser te cobrar que você tem que responder mensagem 10 horas da noite, não vou responder. E se você vier encher o meu saco, você vai tomar um processo. Para garantir que isso não acontece. Por quê? Porque se as pessoas não fazem, se as pessoas não respeitam esses limites, que são limites mais sociais do que, né, legais, vira um limite legal, porque aí a gente precisa botar uma regra, porque senão as pessoas não vão respeitar. Se as pessoas não vão entender que tem consequência real em cima disso. E isso são esses resultados desse processo capital, né, que machuca as Uhum. pessoas. E, e aí essa é a parte interessante, porque se tudo funciona dessa forma, significa que você vai para o trabalho e você já tá na desvantagem, né, na desvantagem por vários motivos. Eu aprendi com um psicólogo chamado Alexandre Amaral que a gente tem uma coisa no trabalho que ele chama de toxina do trabalho. Que você trabalha e você vai ficando intoxicado, você vai ficando intoxicado, você vai se intoxicando nesse lugar do trabalho. E a gente, como ser humano, tem esse trabalho de se desintoxicar. Fazer as coisas que ajudam a gente a se desintoxicar desse trabalho. E aí você deu o exemplo da massagem. Claro, a massagem vai ter benefícios, porque é uma forma de esvaziar, né? Ela ajuda a esvaziar. As conversas em grupo ajudam a esvaziar. Tem várias coisas que ajudam a esvaziar. Inclusive, ele facilitava um grupo que a gente chamava de esvaziamento, né? Acho que era uma vez por mês, e a gente fazia essa conversa. E as pessoas, enfim, iam lá, compartilhavam o que elas estavam passando. Enfim, era um grupo bem interessante. Mas a ideia era justamente tentar promover esse esvaziamento, né? Do tipo, você também precisa ter as suas rotinas para se esvaziar. Mas de nada adianta eu ter rotinas para esvaziar se o lugar que me adoece tanto e me estressa tanto que eu não vou ter tempo para esvaziar. Que eu não vou ter tempo para fazer isso. E você tocou nesses pontos em momentos da sua fala, mas por isso que as pessoas me recebem com estranhamento, porque por mais que a gente tenha falado de saúde mental aqui, por mais que a gente tenha trazido questões sociais e tudo mais, tem um grande capítulo dessa conversa que é sobre negócios, que é coisas que a gente fala todos os dias, que também é falar de saúde mental, que é as pessoas sabem para onde a sua empresa está indo, as pessoas sabem quais são os objetivos da organização, você tem criado um ambiente de segurança, as pessoas têm algum nível de controle ou autonomia sobre o próprio trabalho, sabe? Se alguma coisa, algum comportamento inadequado acontece, você está trabalhando isso você age disso, nesse comportamento de forma rápida, tem consequência, né? E por aí vai. Relações positivas no trabalho. Então, são coisas que não têm a ver com saúde mental de primeira mão, mas quando a gente começa a traduzir isso para o dia a dia, vai impactar. Todas essas coisas mal Sim. feitas viram estressores que adoecem as pessoas no mundo do trabalho. Tão simples Uhum. quanto.
E aí, É porque falar de saúde mental é falar de sustentabilidade do negócio. Porque falar de saúde mental é falar de saúde. E aí imagina se você tem aí todos os seus funcionários, seus colaboradores, seus queridos, seus amores, enfim, que as pessoas chamam agora as pessoas vários nomes. É, mas está todo mundo doente. É isso, tipo, vamos lembrar dos exemplos das fábricas mais antigas, que é produção de telha de amianto. Nossa, puxei aqui agora, sei lá, né? Década de 90. Amianto é um negócio que é tóxico, que as pessoas morrem, né? Eventualmente, por conta disso, por conta de câncer e etc, etc. Aí você bota todo mundo na sua empresa para trabalhar nesse ambiente que está matando as pessoas. Aí isso virou um super problema, óbvio, porque você está matando as pessoas, você não pode matar as pessoas. E aí, quando a gente fala de saúde mental, parece que é mais suave. Ah, é mais suave que é mental. Não, você também está matando as pessoas. Só que agora a gente está encontrando jeitos mais sofisticados de fazer isso, que não é colocando todo mundo numa linha de produção sem EPI, né? E aí, porque isso a legislação já definiu que não pode, já aprendeu que não pode e já conseguiu definir as regras para trazer limites. Só que eu tenho um lugar assim em mim que eu sou um pouco poliana. E o que eu acredito? Inclusive, quando eu, enquanto psicóloga, tomei a decisão de ir para o RH, né, enfim, uma das coisas que eu olhava e que eu debatia muito quando eu ainda estava na graduação é que se o trabalho é um lugar de produção de doença, ele também é potencialmente um lugar de produção de saúde. E aí, como que a gente faz para que o trabalho seja um lugar que é potencialmente um lugar de produção de saúde? Porque criar espaços, tipo, as pessoas terem trabalhos que elas se sentem valorizadas, que elas se sentem realizadas, que elas conseguem realizar o potencial criativo delas, que elas conseguem colocar para jogo aquilo, o trabalho, especialmente no nosso mundo, na construção do nosso mundo, é um dos principais marcadores da nossa identidade. A gente se apresenta dizendo o que a gente faz, a gente não se apresenta dizendo quem a gente é. E quanto mais o que a gente faz puder. É claro, gente, é trabalho, não é lazer. Não vai ser 100% um mar de rosas. Não, você não vai fazer só coisa que você gosta. Não vai ser só gostosinho. Mas quanto mais você puder balancear e conseguir satisfação, realização, reconhecimento, trocas genuínas com as pessoas, né? Então, assim, a gente fala da maneira como você se relaciona com a liderança, mas a maneira como você se relaciona com seus pares é super importante. Que lugar que você ocupa nesse trabalho? O que esse trabalho te permite fazer? Quem esse trabalho te permite ser? Todas essas coisas são o outro lado da moeda quando a gente fala de promoção de saúde mental no trabalho, que é exatamente isso. Tipo, a gente está falando de negócio, parece que a gente não está falando de saúde mental, mas toda essa dinâmica é fundamentalmente a dinâmica de saúde mental. Porque a dinâmica de todo ser humano vai atravessar necessariamente uma dinâmica de saúde mental. Porque no caso não tem como. Inclusive, você espera que aquele ser humaninho que esteja na sua empresa pense, que tenha uma parte mental nele que funcione. Isso assim, quando você fala, nossa, que pessoa que é uma pessoa funcional, você está falando da saúde mental dela também. Porque a gente separa saúde mental, saúde física, mas a saúde ela é integrada, né? A OMS já integrou. E aí, quando a gente consegue fazer essa abordagem mais completa, a gente começa a identificar dentro do nosso cenário as oportunidades não óbvias, que não vai passar por contratar uma palestra de saúde mental. É isso, tipo, será que a promoção de saúde mental nesse mês de setembro na sua organização vai passar por você trazer as pessoas e falar as verdades sobre a organização que você ainda não disse, mas que todo mundo sabe, que está na rádio corredor, que está gerando picos de ansiedade em todo mundo porque as pessoas não sabem o que vai acontecer, mas você tem essa resposta, e aí você, como alta liderança, você pode chamar as pessoas e conversar, ter uma conversa, tratar as pessoas como adulto, entendendo. Ah, lembrei outra coisa que eu ia falar. Do limbo que você tinha colocado da saúde mental, que chega um ponto que, se as pessoas não se cuidarem, não há nada que a gente possa fazer. Existe um lugar que a gente precisa ter paz. A gente precisa ficar em paz. Porque o limbo, ele é limbo e ele é angustiante enquanto a gente estiver no modo de tentar dar conta de todas as coisas. E chega um negócio que chama o outro ser humano, que você precisa respeitar o limite dele. Que você não vai atravessar esse limite por mais que você queira. E toda vez que você tentar, você vai ser violento. Não vamos usar a palavra tóxica, vamos usar a palavra violência. Toda vez que você atravessar o limite daquela pessoa, seja ele qual for, você está cometendo um ato de violência. Então chega um lugar que cara, beleza, entendi que a minha organização está fazendo
o possível, porque também, às vezes, você tem um ambiente tão cagado que, cara, o que você vai fazer? Você vai fazer o que dá. Então, você vai fazer o que é possível. Por quê? Porque o cenário é um cenário de bosta. Sei lá, você tá num cenário que, pô, os clientes estão indo embora, que, sabe, o cenário da organização ele é altamente estressante. O que você vai fazer? O que é possível. E ter paz de que você não vai resolver todos os problemas do mundo, você não vai resolver todos os problemas das pessoas que estão na sua organização, e tá tudo bem, porque, acredite se quiser, não é sua responsabilidade resolver todos esses problemas. Agora, a gente não pode ser omisso com a parte que é a nossa responsabilidade. E aí a gente fica pegando essa balaio de gato, botando tudo no mesmo pacote e dizendo que é tudo responsabilidade da pessoa, já te deu um benefício, vai catar uma terapia para você se organizar, e todo o resto fica, não, já fiz minha parte. Vamos separar, aproveitar essa temporada virginiana, um pouco de louca da astrologia, vamos separar o joio do trigo. O que é minha responsabilidade, o que não é, e o que é, como eu posso dar conta da melhor maneira possível. Porque também não vai ter uma maneira ideal. Ah, meu Deus, vamos dizer então o que tem que fazer. 10 passos para resolver o problema da saúde mental na sua empresa. Não tem. Não tem Ai, mesmo. que chato. Até porque todas as vezes que eu tentei construir esses 10 passos, ou tentei falar desses 10 passos, o primeiro passo é descubra o problema que tem na sua empresa. Esse é sempre o primeiro passo. Porque eu posso dizer assim, dar ferramentas para as pessoas é importante, como você falou, benefício, etc. É importante. Vai ter coisa que vai falar de negócio, tá claro, estratégia, tudo isso que a gente falou. Os estressores, esses estressores que geram incerteza, que geram sensação de falta de controle, você está trabalhando para tentar minimizar esses estressores, né? Beleza, sabe? Mas isso vai ser sempre adaptado para sua realidade. E esse também é um dos grandes motivos pelo qual esse podcast existe também, que a gente fica procurando framework no mercado, o jeito de fazer no mercado, que é o jeito certo, que é o único jeito de fazer e que não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque eu tenho que sempre adaptar para minha realidade, porque a gente está falando de ser humano, e isso para todas as situações. E você me lembrou uma coisa, que é de um um teórico da psicologia do trabalho francês, chamado Dejoux. É, Uhum. Que escreveu A lin Loucura do Trabalho. eu li esse livro, eu amei esse livro, e a gente citou vários aspectos desse livro na nossa conversa. Você falou eh, sobre esse negócio de que tem a parte da saúde e, né, e da nossa identidade ser o trabalho, e eu concordo, e ele fala nesse livro, que ficou sempre na minha cabeça, essa metáfora de que nós temos um tanque de energia para dar para o trabalho. É uma energia na nossa cabeça que está separada só para o trabalho. A partir do momento que eu consigo colocar essa energia no trabalho, significa que eu estou encontrando algum nível de realização nesse trabalho. Ele me faz feliz, por alguma razão esse trabalho me deixa feliz, ou tem alguma coisa que eu estou achando interessante, o desafio é legal, tudo isso aí. Então eu vou conseguindo colocar essa energia, ela vai esvaziando. Energia parada, essa energia parada, esse tanque de energia parado, a energia quer sair. E ela vai para. Se você não tá conseguindo esvaziar, ela vai para outros lugares. Aí as outras portinhas abrem. E aí no livro ele dá vários exemplos de coisas que, tipo, né, em 2015, 13, quando eu tava lendo o livro, sei lá, é, são coisas que, né, lembrei de várias situações. Tipo, as pessoas começam a criar os fantasmas, né, começam a personalizar o problema, começam a perseguir um ao outro, e vira aquela coisa, né, o sistema é falha e, portanto, eu começo a. Como eu não tenho controle, eu não consigo saber como mudar, eu vou no alvo mais fácil, que é uma pessoa. Quer vilanizar um ser humano, quer personalizar as coisas, e aí fica muito mais fácil. Então é muito interessante como isso é condição humana no trabalho, é, e vou levar para casa, com certeza, isso que você falou, do trabalho ser um lugar que pode ser um lugar de saúde, né? Pra galera do dinheiro, que gosta de falar de dinheiro, que pensa em dinheiro, ai, blá, 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 e o dinheiro, você já está perdendo dinheiro, né? Essa é a parte interessante, porque a lógica do capital é fazer muito dinheiro com o mínimo de recurso, então por pouco tempo você faz muito dinheiro. Mas o problema é que isso não é sustentável, né? Então, por isso os É que esse movimentos. mínimo não pode ser tão mínimo. Exato, exatamente. O seu mínimo tá errado. Acho que esse é o ponto, né? Uhum. O mínimo deveria ser tão mais coisa do que parece, que é porque no final é investimento, né? Investir na saúde, nesse mínimo das pessoas, é investimento que vai te trazer dinheiro, talvez não tão rápido quanto você gostaria, mas vai te trazer dinheiro daqui a um tempo. Mas você não vai começar esse caixa não vai começar a esvaziar.
daqui, sei lá, 6 meses depois que você ganhou os milhões que você ganhou com aquele produto, com aquele lançamento. Porque as pessoas estão acabadas. Só que essa é outra máxima que machuca as pessoas no trabalho, que a gente acha que as pessoas são uma constante subida. Só que não, gente, ser humano é alto e baixo o tempo todo, né? As empresas são alto e baixo. Você ter o seu negócio, você que é dono de organização, líder, CEO, você sabe que é altos e baixos, não tem só altos. Algumas empresas têm, são as exceções que vão assim, só no crescendo, crescendo, crescendo. E mesmo quando elas estão só no crescimento, pode ser financeiro, é altos e baixos. As pessoas vão embora, tem coisa ruim que acontece, as pessoas adoecem, então tem altos e baixos, né? O negócio não funciona bem, tem que Mas é mudar o isso, assim, plano. tudo que tem altos e baixos significa que está vivo. Porque a Perfeito, linha reta é a linha da morte. perfeito. Repete de novo pra galera, vamos lá, fala assim, respire e fala aí de novo pra galera, que essa foi profunda. Ela é que tudo que tem altos e baixos significa que está vivo, porque a linha reta é a linha da morte. Então, Ah, é saudável a oscilação. O equilíbrio, ele mora na oscilação. Ele não a premissa do equilíbrio é movimento. Porque, né? Senão você não precisa de equilíbrio se você está parado. E a gente nunca está parado. Isso me lembra um conceito que eu aprendi quando eu estava estudando como o cérebro funciona na faculdade. Lá quando tinha toda a parte de biologia, química, não sei o quê. E era justamente sobre aquela história de feedback positivo e negativo. Que o seu cérebro está constantemente fazendo isso, está puxando você de cima para baixo, que você só tá. E a fala é justamente nesse sentido, que você só fica no neutro 100% quando você morre. Que é muito interessante que quimicamente a gente funciona assim também, né? Sim, a gente Muito deveria interessante. aprender com o nosso próprio funcionamento. Que o nosso funcionamento é uma das coisas mais. Que tem mais histórico de sucesso. O funcionamento do ser humano. Há quanto tempo o ser humano está funcionando desse jeito? E E estamos olha a vivos. nossa capacidade de se adaptar. E estamos vivos. E a gente se adapta e a gente se fode, a gente morre, mas e outros nascem. O sistema ele está se adaptando, né? Então acho que é muito esse caminho mesmo. Eu estava aqui pensando, enquanto a gente estava falando, que eu acho que faltou a gente abordar um pedacinho que a gente gosta muito quando a gente fala de organização, que são os dados. Como é que a gente olha para dados de saúde mental? E aí eu estava Perfeito. aqui pensando que a gente gosta de rodar pesquisa de clima, e aí a gente fica obcecado com ter notas altas na pesquisa de clima. E aí, o que eu aprendi ao longo dos anos? Se você tem uma pesquisa de clima que você tem só nota 10 no seu tópico de saúde mental, você pode ter certeza que as pessoas não estão te falando a verdade. Certeza! Uma pesquisa de clima onde é tudo 10 não tem segurança o suficiente para as pessoas. As pessoas não estão acreditando que é anônima, as pessoas não estão acreditando que alguma coisa vai ser feita, as pessoas não estão acreditando. Do mesmo jeito que, assim, se você tem uma pesquisa de clima onde tudo está só lá embaixo, você tem uma crise de confiança mais generalizada do que você isolar um tema de saúde mental. Lembrando que, importantíssimo, quando você vai medir pesquisa, dentro de uma pesquisa de clima saúde mental, por tudo que a gente falou aqui, você precisa correlacionar os fatores. Se a sua métrica lá de avaliação de desempenho, de como é que a pessoa está se sentindo reconhecida, eu não sei quais são os fatores que vocês olham na pesquisa de clima, tem vários que a gente pode olhar, mas trazer essas métricas do dia a dia para pensar o quão feliz a pessoa está, o quanto que ela recomenda, cruza esses fatores, porque são grandezas que são diretamente proporcionais. Uma métrica baixa vai derrubar essa nota aqui. Ainda que outras façam essa nota subir, elas estão correlacionadas. Então, acho que a gente precisa parar de isolar fatores que são necessariamente integrados. E isso coloca uma complexidade. Por quê? Porque o povo de RH geralmente não é bom de dados. E aí a gente precisa aprender como é que correlaciona. Vai catar o seu analista de dados dentro da sua organização e bater um papo com ele sobre como é que a gente consegue fazer isso. Vai jogar os negócios no chat GPT e pedir para o chat GPT correlacionar para você. Ele correlaciona. E ele é maravilhoso, se você perguntar direitinho. Então, usa as ferramentas que a gente tem. A gente não precisa ter todas as respostas, mas a gente precisa saber que a gente não tem todas as respostas. Porque às vezes a gente acha que tem. Aí a gente corre para uma ação que a gente acha que vai resolver. E pasme, ela não resolve. Por quê? Porque você está olhando só para um pedacinho de um sistema complexo. E aí é isso. Existem sistemas que são complicados e existem sistemas que são complexos. O ser humano é um sistema complexo. Perfeito. Perfeito. Gosto muito da diferenciação do complicado e do complexo. Gosto Não é minha, não. bastante. Também tem um autor aí que falou isso. Que a gente Tá está hoje ótimo. citando autores. Exato, é isso aí, entendeu? Pra mostrar que a gente quer estudar, porque eu não tô tirando isso da minha cabeça, né? Porque essa é outra crítica desse podcast. A gente
parte de conhecimento muito raso, quando na verdade já tem tanta coisa pronta na academia, tanta coisa Uhum. pronta, tanta coisa Gente, pronta. Dejur é de 1987. Exato. 87! E os problemas ainda são os mesmos quantos anos depois, né? Com outra cara, com outro jeito, com outro formato, mas ainda são os mesmos. Eh, e aí, pra gente começar a caminhar para o fim, eh, o primeiro ponto que fica pra mim é dados. Eu acho que pra quem quer trazer esse tema pra terra, pra começar a olhar e falar: "O que tá acontecendo?", eu acho que os dados, como você fala, são as coisas mais importantes. Eh Os vários exemplos que você deu. Eu não preciso fazer uma pergunta para as pessoas: "A sua saúde mental está boa?". Eu não preciso fazer perguntas de saúde mental necessariamente. Se você tem dados que avaliam a crença que as pessoas têm no negócio, quantas pessoas entendem, eh, da estratégia, se você tem outros dados, porque esses são dados do antes, né, do que pode estar causando, juntando com dados do depois, que é justamente pessoas que saíram de licença, se você tem como saber essa informação, que saíram de licença por questões de saúde mental, pessoas que compartilharam que têm questões de saúde mental, que outras informações você Quantidade de consegue, atestado, quantidade de atestado. quantidade de falta. Uhum. Turnover também é o famoso turnover, né, attrition é aquela coisa maravilhosa de quantas pessoas estão saindo da sua organização e por que elas estão saindo, para te dar uma ideia de onde estão os seus problemas, né. Geralmente a resposta vai ser dinheiro, mas se você tem um problema muito grande, esse problema naturalmente vai aparecer em algum momento, né, as pessoas vão algum momento alguém vai se irritar e aí as pessoas vão começar a falar mesmo o que está acontecendo. Então, você já tem dados muito provavelmente, como organização, que te dão uma ideia, né, do que está acontecendo. Que podem dizer: "Putz, se a minha empresa não está bem em liderança, não está bom em desenvolvimento, provavelmente a experiência de saúde mental das pessoas não está legal. Provavelmente tem ali um negócio que está sendo as pessoas têm um risco grande de adoecimento, tem um risco grande de dar ruim. Significa que está todo mundo doente? Não, mas significa que você tem um número ali que está te dizendo que você tem um problema. E a gente fala muito isso para quebrar esse negócio de que saúde mental é responsabilidade do indivíduo. O indivíduo tem sim responsabilidade pela sua saúde mental, o indivíduo tem sim responsabilidade por cuidar de si. Tem todas essas dicas que a gente deu para tomar cuidado com as suas expectativas descabidas, para você definir os seus limites. Amei o que você falou do limite subjetivo, amei essa frase, esse termo, esse limite subjetivo com o trabalho, que é uma dica essencial para você ter uma relação mais saudável com o trabalho, porque esses limites têm que partir de você e do que você aprendeu na sua vida, que são esses limites. Então, claro que as pessoas têm essas coisas que elas precisam lidar. Às vezes as pessoas já chegam no seu trabalho doentes, de certa forma, com as suas bagagens, dados os traumas e as dores que elas viveram. Mas você, como organização, também tem responsabilidade por esse adoecimento, como a gente estabeleceu aqui, por causa de toda a questão de como o capital funciona e etc e tal. Então, o seu trabalho vai ser sempre monitorar esse contexto e também garantir que o contexto tira estressores e ajuda no esvaziamento. Seu trabalho não é curar as pessoas, o seu trabalho é tentar evitar que você faça parte do adoecimento o máximo possível e você dê ferramentas para que as pessoas encontrem a saúde delas lá dentro, no que tange o trabalho. Que foi o ponto que a Mai muito bem trouxe, que é justamente esse negócio de a gente se realiza, né? A gente realiza a nossa identidade através do trabalho. Então, isso é o que fica pra mim, de tudo. Essas são as coisas. Vai ser sempre dos dois lados. A gente tem que tomar muito cuidado com o apontamento de dedos. E quanto menos eu, como organização, esconder o fato de que eu sei, esconder o fato de que eu sei que eu tenho uma responsabilidade, não falar de mim, sempre jogar na mão das pessoas com medo da reação. Quanto mais medo de transparência eu tiver, mais problemas como organização você naturalmente vai ter, menos confiança você vai ter. Porque, de certa forma, o que você está dizendo para as pessoas é que você não pode confiar nelas. Então, como é que elas vão confiar em você, né? O que fica para Sim. você, Mai? Que mensagem você deixa para o nosso público que está aqui nos assistindo e querendo matar a gente ou não, ou comemorando, sei lá, depende de como cada ser humano vai reagir. Eu acho que o que fica para mim dessa conversa é aquele ponto que a gente falou sobre
a questão da saúde mental no trabalho ser um problema de negócio. Porque se você quer que seu negócio seja inovador e as pessoas não sentem segurança para admitir um erro abertamente, seu negócio não vai ser inovador. Se você quer que o seu negócio tenha alto desempenho e as pessoas não se sentem seguras para dar um feedback honesto, o seu negócio não vai ser um negócio de alto desempenho. Então, eu acho que a grande coisa que fica para mim, mais do que todos os outros temas de saúde mental, que geralmente são muito comuns, né? Assim, a gente tangencia muito eles quando a gente fala de saúde mental. Esse eu acho que foi uma luz, assim, que esse nosso papo jogou nessa questão de uma maneira mais marcante. Assim. Acho que, inclusive, essas duas perguntas são perguntas que eu faço na pesquisa de clima da Letros, dentro do tópico de saúde e segurança psicológica. Se eu consigo admitir um erro abertamente, se eu me sinto seguro e se eu tenho espaço para dar um feedback honesto e aberto. E quando, enfim, você coloca isso dentro dos recortes e dos marcadores sociais das pessoas, você medir quem se sente seguro e quem não se sente também é um dado delícia de se trabalhar para a gente trazer lucidez, né, para as nossas práticas. Perfeito. Pois é, a gente acabou não tocando no impacto que toda essa conversa tem nos marcadores sociais das pessoas, né? Que também dava para falar mais 2 horas só disso, né? Mais um podcast, só desse. Mais um podcast, mas eu acho que a mensagem em uma frase é que pessoas que têm marcadores sociais, ou quanto mais marcadores sociais uma pessoa tem, que colocam ela em menos lugares de privilégio, mais chances de adoecimento ela tem, né? Mais possibilidades de adoecimento ela tem, porque tem necessidades básicas delas na sociedade que não são garantidas da mesma forma que são para pessoas com mais privilégio. Portanto, mais facilidade de adoecimento. Enfim. Mai, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela confiança, obrigado pela aula que você deu aqui pra gente hoje. Muito obrigado por compartilhar sua experiência, suas histórias, seu conhecimento, por confiar nesta bagaça, neste primeiro episódio. E você que está nos assistindo, se você gostou, diz aí pra gente. Se você não gostou, guarda pra você. Não precisa apontar que vai afetar a nossa saúde mental. Exato, exatamente. E a minha já está frágil. Não, brincadeira, mas muito obrigado todo mundo que está aí assistindo. Se você está com a gente até o final, fique no aguardo que teremos mais, nos acompanhe. E é isso aí, entendeu? Se você quiser saber mais, meu nome é Renato Herman no Instagram, procura Renato Herman, você acha lá certinho. Maiara Gonçalves no LinkedIn. Mai, não sei se você quer passar mais alguma rede para as pessoas seguirem, para elas acompanharem. Não, LinkedIn é ótimo, LinkedIn eu respondo, então é isso, trabalho com RH, né? Então o LinkedIn é a minha grande rede social. E é Então isso, tá obrigado ótimo. você, eu amei o nosso papo. Então, pessoal, curtam, compartilhem, é maravilhoso. Manda para aquele amigo que está precisando, né, de um se liga em relação à própria saúde mental. Manda para o seu chefe, mas só se você tiver intimidade com ele. Exato. Faz assim, manda pro time executivo da empresa e fala, ai gente, desculpa, era pra mandar pra minha amiga, nossa, errei. Joga no Rondon, no canal do Slack do Rondon, gente, olha que podcast mara. Exatamente, ai gente, olha só, exato, e aí vamos ver quem pega. Enfim, galera, muito obrigado, um ótimo dia pra vocês e até a próxima, tchau.